Meu nome é Vitor Menezes, tá? Sou professor de Educação Física da rede de Paço do Lumiar. Essas aulas tiveram apoio também do professor Tiago Corrêa e do Jonatas Carvalho. Então, referente à aula de hoje, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar as Olimpíadas, que é a celebração do esporte. É o maior evento esportivo do mundo, tá? Então, a gente vai ver desde o seu início até os dias atuais, tá? A gente vai estar relatando conforme os tópicos forem passando, tá? Então, o que a gente vai abordar hoje? Na aula de hoje, a gente vai abordar o nascimento desse maior evento esportivo a nível mundial, a antiguidade e os jogos da era moderna. Então, conforme as aulas anteriores, os Jogos Olímpicos também houve uma evolução conforme o tempo for passando. Curiosidade e atletas notáveis. Então, como o esporte, o evento esportivo, ele foi bem amplo, houve um período bastante duradouro, houve grandes atletas que a gente vai estar relatando na aula de hoje. A questão das Olimpíadas no Brasil, todos sabem que em 2016 o Brasil foi sede, né, das Olimpíadas, então a gente também vai estar relatando aqui. Novas modalidades, então, com relação à pandemia, os jogos eles foram adiados, né? Todos nós sabemos que por volta de julho, agosto, sempre ocorre a questão das Olimpíadas, mas esse ano, por conta do Covid-19, ela foi adiada, ela acontecerá só no próximo ano, 2021, tá? E a questão dos Jogos Paralímpicos, tá? Os Jogos para os adaptados, tá? Para quem tem algum tipo de deficiência. Vamos primeiramente falar sobre a história das Olimpíadas, tá? Então, como é que se deu o início dela? Então, os Jogos Olímpicos da Antiguidade tiveram esse nome Olimpíadas muito por conta da cidade, tá? A cidade que surgiu foi a cidade de Olímpia. Ela se situa na Grécia Antiga, tá? E os participantes, eles realizavam esses jogos como forma de homenagear o deus Zeus, certo? E também as honras à deusa Hera, que era a esposa do Zeus. Nós sabemos que a questão das crenças a nível de Grécia, eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, tá? Então tinha o deus da guerra, o deus da luta, no caso, por exemplo, a Hera era a deusa da fertilidade, tá? Então, no ano de 776 a.C., uma aliança entre os reis de diferentes regiões da Grécia foi selada no santuário de Olímpia. Eram tempos de muitas guerras, e este acordo estabeleceu a paz olímpica, enquanto durassem as competições. A partir de então, os gregos acertaram que durante esses meses de verão na Grécia, de julho a agosto, os jogos aconteceriam durante o período de trégua. Então, para bom entendimento, o que acontecia? As cidades gregas, nessa época, elas eram muito heterogêneas. Cada um tinha um tipo de política. Então, o que acontecia? As cidades, elas brigavam entre elas, entendeu? Então, quando surgiu as Olimpíadas, eles davam uma parada. Não, pessoal, aqui não. Nesse período de julho a agosto, período de verão na Grécia, a gente vai praticar os jogos. Não vai ter nada de guerra, pelo menos aqui dentro da Grécia. Então, foi em comum acordo. Então, a partir daí, que houve essa concepção dos Jogos Olímpicos. Próximo. Então, aqui eu peguei duas imagens bem antigas, mas é claro que não, como posso dizer, não retrata a realidade da época, tá? Claro que era o esporte nessa época ele era ainda bem mais arcaico, mas eu vou estar relatando para vocês mais ou menos que esportes eram praticados nessa época. Então, eram praticado a questão do arremesso de dardo, tá? O dardo eu vou estar mostrando para vocês em outra figura como é que se faz esse arremesso. O salto em altura. Aqui, nessa figura, dá para a gente ter uma ideia de como é o salto em altura. O salto em altura aqui que ele está praticando, o salto que ele dá é a nível frontal, tá? Ele salta de frente.
É claro que nos jogos atuais, com a evolução, o salto não se faz mais de maneira frontal, o salto se faz de maneira de costa, maneira dorsal, tá? Aqui é uma competição aparentemente 100 metros rasos, 200 metros rasos, tá? Bem simples. E aqui é uma atleta realizando um arremesso de disco. Então a gente vê, ó, aqui dentro de um estádio, tá? Essa tela aqui, gente, é uma tela de proteção, porque quando ela está realizando o arremesso do implemento, que nesse caso aqui é o disco, para que de repente, vamos supor, que ela erre a questão da execução, da técnica de execução, do arremesso, e de repente não consiga machucar ninguém que esteja aqui por volta da plateia. Às vezes tem jornalista, tem um rapaz que vai medir a distância que ela jogou esse disco, então eles fazem tipo uma gaiola, tá? Com essa tela aqui, que é justamente a nível de proteção, tá? Próximo. Tinha outros esportes também na época, que era corrida de cavalos, luta greco-romana, tá? Mas agora a gente vai falar de um dos mais conhecidos esportes da época, tá? Que é a questão da maratona. Gente, o que é maratona? Maratona ela é uma corrida realizada na distância oficial. Para vocês terem uma ideia, ela é bem específica, até com relação à distância dela. Ela é, no caso, a distância oficial dela é 42 quilômetros e 195 metros. É bem preciso. Por quê? Vou contar a historinha para vocês. Então, normalmente ela é feita, né, entre ruas e estradas. Até porque seria maçante tu tá, vamos supor, no estádio olímpico e você ficar dando N voltas durante em volta do estádio para um público. Então ela é realizada nas ruas, até porque o trajeto de 42 quilômetros é um trajeto muito, muito longo, né? Então, é a única modalidade esportiva que se originou de uma lenda. Então, qual é a lenda? Como eu falei para vocês nos slides anteriores, a Grécia ela era muito heterogênea, ocorria muitas guerras entre as cidades, tá? Então, na época, estava havendo uma guerra, certo? E um soldado de Atenas, da capital da Grécia, ele era o mensageiro do exército de Atenas. Então, o que ocorreu? Durante a guerra, ele tinha que levar a mensagem para a cidade de Atenas. Então, para ele conseguir essa façanha, ele teve que correr durante 42 quilômetros até chegar na cidade de Atenas, para falar que estava havendo a batalha de maratona. Esses 43 quilômetros e 195 metros é a distância exatamente que ele percorreu, da onde estava tendo a guerra até ele chegar na capital da Grécia. Para vocês terem uma ideia, de 776 a.C., até chegar aqui nos Jogos da Era Moderna, os Jogos eles só tiveram um fim na questão da parte da Antiguidade só por volta de 394 depois de Cristo. Então, o imperador, o Teodósio, ele se converteu ao cristianismo. Então, a partir do momento que ele se converteu ao cristianismo, ele não acreditava mais na questão do politeísmo, na questão da crença de vários deuses. Então, ele deu o fim aos jogos, nesse momento, dentro da Grécia, tá? Então, após séculos e mais séculos, houve o quê? Houve a questão da Era Moderna. O que aconteceu? Um senhor chamado Barão de Coubertin, ele teve a excelente ideia de unificar os povos. E então ele pensou numa forma de trazer os jogos à tona, mas de uma maneira universal, tá? Então, o que acontecia? Na época, acreditava-se que os jogos eram capazes de unir povos entre si. Então, aqui é o símbolo dos arcos olímpicos, como a gente pode ver. Então, cada anel desse corresponde a um continente. Então, como eu havia falado na antiguidade, eram poucos esportes. Então, conforme o tempo foi passando, foram sendo adicionados mais esportes
dentro da grade das Olimpíadas. Só para vocês terem uma ideia, existe mais ou menos mais de 40 esportes dentro das Olimpíadas. Esses que estão em vermelho, que eu botei aqui, são os esportes que tiveram mais destaque a nível de Brasil, onde teve atletas notáveis que ganharam medalha de ouro. O atletismo, com Ademar Ferreira da Silva, entre outros. O futebol, que em 2016, até que enfim, ganharam, né, a medalha olímpica de ouro, né, de primeiro lugar. O judô também teve grandes judocas, tanto do feminino quanto masculino, que já conseguiram ouro, tá? A natação, recentemente, com César Cielo, foi a primeira medalha de ouro da natação, mas até então tem vários atletas, Gustavo Borges, Fernando Scherer, muita gente boa mesmo. A questão da vela, a vela tem duas famílias, tem a Scheid e a do Grael. O voleibol também, o voleibol tanto voleibol de praia, tá, quanto o voleibol de quadra. Trouxeram muitas medalhas, tanto masculino quanto feminino, assim como o vôlei de praia, masculino e feminino. Aqui é um exemplo do arremesso de dardo. Então, ele chega, impulsiona, pega a potência com a corrida e joga a questão do dardo, tá? Esse dardo, pessoal, ele é feito do material de fibra de carbono. Ele não é tão pesado quanto o metal, tá? E há toda uma técnica envolvida de pegada, de manuseio, de impulsão, tá? De corrida, para tentar jogar esse dardo o mais longe possível. Aqui, no segundo quadro ali, da direita, o que nós vemos é um exemplo de salto triplo, tá? Então, o que acontece? Primeiro, ela dá a corrida, ela dá 3 saltos, 1, 2, e depois ela cai na caixa de areia. Então, o juiz ele vai marcar daquela linha ali que ela dá o primeiro saltito ali da linha branca até a marca na caixa da areia. Então, onde ela vai cair com o quadril, Então, caiu na caixa de areia, aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar da linha branca até onde ela caiu, onde ela fez a aterrissagem. Aqui no quadro abaixo, ele chegou na marca, ele já pula, já pula na caixa de areia, tá? E o rapaz vai lá com uma fita métrica e vê quantos metros ele realizou o salto, tá? Como eu disse para vocês, pessoal, no atletismo são várias modalidades, são 16 modalidades só dentro do atletismo. Vamos falar também um pouquinho sobre a questão das simbologias, que é interessante. Então, os Jogos Olímpicos, ele tem uma simbologia muito grande. Para vocês terem uma ideia, os atletas da antiguidade, eles recebiam uma coroa de louros. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada modalidade, eles recebiam essa coroa, tá? Então, toda foto quando tem o pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, geralmente eles ganham o quê? Ganham a medalha. O primeiro lugar ganha a medalha de ouro, o segundo lugar ganha a medalha de prata e o terceiro lugar ganha a medalha de bronze, tá? Isso aqui é um exemplo de uma medalha de ouro, certo? Então, a medalha, ela vem personalizada. Essa aqui, se eu não me engano, é uma medalha do Rio de 2016. Então, foi nas Olimpíadas que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, ela vem com símbolo, tá? Bem específico do ano e da onde esse jogo foi realizado. Lembrando que os jogos, gente, eles são realizados de 4 em 4 anos. Então, por exemplo, a Copa do Mundo, se ela foi realizada em 2014, em 2016 foram as Olimpíadas, certo? E em 2022 vai ser a Copa do Mundo. Então, é de 4 em 4 anos. Esses eventos eles vão se revezando. Então, a cada 2 anos ocorre um grande evento. Ou a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. Então, outra questão interessante é a questão da tocha olímpica. Lá, como eu falei para vocês, na cidade de Olímpia, eles tinham a questão do fogo olímpico. O que seria o fogo olímpico? Tinha uma pira olímpica, que é como se fosse uma grande chama e uma personalidade notável, de grande destaque,
geralmente ela leva essa tocha para acender a pira olímpica, tá? E ocorre também a questão desse fogo olímpico, ele vai passando pelos estados. A gente tem 2 exemplos de cerimônia, tá? Primeiro, uma cerimônia de abertura e o outro de cerimônia de encerramento. Só para vocês terem uma ideia, olha só, aqui foi em Barcelona em 92. Então o que acontece? Esse arqueiro, ele acendeu a flecha dele com o fogo da tocha, da tocha, e ele, de uma distância bem grande, de longe ele conseguiu acender a pira olímpica. Em 82, houve esse fato aí que aconteceu. Isso aqui, gente, nada mais é do que o quê? Tem um estádio olímpico, certo? E várias pessoas elas estão com um pedaço de cartaz. Cada pessoa dessa tem um pedacinho de cartaz ali. Então, por exemplo, tem um segurando um cartaz de cor marrom, esse aqui está segurando com a cor verde. E eles conseguiram produzir uma lágrima desse ursinho. O ursinho é chamado ursinho Misha. Cada Olimpíadas tem uma simbologia, tem um mascote. Aqui trouxe também grande comoção. Como eu havia mencionado anteriormente, os Jogos no Rio de 2016, eles ocorreram em 2016, tá? Só para vocês terem uma ideia, a questão da audiência, ela foi muito grande. Aqui, ó, como eu falei para vocês, cada Olimpíadas tem seu mascote. Aqui no Rio de Janeiro, eles fizeram uma homenagem ao Vinícius e ao Tom Jobim, tá? Que são grandes nomes da MPB, da música popular brasileira. No caso vamos falar um pouquinho sobre os atletas notáveis. Então, para vocês terem uma ideia, gente, esses atletas, eles tiveram grandes performances. Como a gente havia dito anteriormente, as Olimpíadas, desde 776 a.C. Então, até hoje, já se passou grandes atletas. Então, inicialmente, vamos citar a Nadia Comaneci. Qual foi o feito da Nadia Comaneci? Ela é uma romena e ela conseguiu, durante os Jogos, o feito de alcançar 5 medalhas de ouro, tá? A gente pode ver no quadro, no segundo quadro de baixo, tá? Aí ela está realizando uma performance na trave, tá? Que é um dos equipamentos que compõe a ginástica olímpica, tá? O Carl Lewis, ele foi um atleta também, a gente pode ver nesse primeiro quadro de baixo aqui, o primeiro à sua esquerda. Então, ele era um atleta fenomenal, porque ele competia, ele conseguiu 4 ouros, ele conseguiu ouro em 4 provas olímpicas. Então, ele conseguiu nos 100 metros rasos, tá? Ele conseguiu nos 200 metros rasos, ele conseguiu no 4 por 100, que são quatro atletas, tá? Que eles vão passando, revezando o bastão para alcançar os 100 metros cada um. E o salto em distância. Aqui, no caso, no GIF aqui de baixo, a gente vê, ó, ele pegando a impulsão e realizando o salto. Ó. Isso aqui é o salto em distância. Com relação ao Usain Bolt. O Bolt é um dos bastante conhecidos, né, atletas, porque ele conseguiu essa proeza de ser bicampeão de maneira consecutiva. Então, ele conseguiu ser campeão nos 100 metros rasos, nos 200 metros rasos e no 4 por 100, o revezamento, tá? Então, ele é jamaicano e ele foi um dos caras que até hoje mantém o recorde mundial. O Max Picks, ele em Munique, ele conquistou, em uma Olimpíada, ele conquistou 7 ouros, tá? E a especialidade dele era o nado crawl, que é o nado livre, o nado convencional, e a modalidade borboleta, tá? Então, para a época, foi um feito inédito mesmo, que até hoje ele só foi barrado por outro nadador, que a gente vai estar falando mais um pouquinho na frente. Outro nome de atleta notável foi o Paavo Nurmi, tá? O Paavo Nurmi, qual foi o feito dele? Em cinco provas de longa distância, ele conseguiu
as 5 medalhas de ouro. Então, pensa só, o cara em 6 dias, ele conseguiu 5 medalhas de ouro. Então, eram provas de 1.500 metros, de 3.000 metros, prova de cross country. Então, em pouco tempo, ele conseguiu esse feito de tantas medalhas no esporte que era o esporte de média para longa distância. Aqui, a gente tem que falar especificadamente de um atleta, tá? Que é o maior de todos, o nome dele é o Michael Phelps, tá? Qual foi o feito desse cara? Para vocês terem uma ideia, eu botei aqui o quadro para mostrar mais ou menos a cronologia das medalhas dele. Então, não foi só um ciclo olímpico. Como eu falei para vocês anteriormente, as Olimpíadas ela ocorrem de 4 em 4 anos. Então, pensa só, ele com 15 anos, ele estreou nas Olimpíadas. Então, ele estreou em Atenas. Em Atenas, ele conseguiu 5 medalhas de ouro. Nas outras Olimpíadas, nas Olimpíadas de Pequim, ele conseguiu mais 8 medalhas. A especialidade dele é o nado borboleta, tá? Então, ele ganhava medalha no 100, nos 200, no nado medley. O nado medley é a junção das 4 modalidades. Então, a cada 50 metros, você faz uma modalidade. Ou você vai de costas, ou você faz realizando o nado peito, ou você faz o nado borboleta, ou o nado convencional. Ele conseguiu um ciclo olímpico, 2 ciclos olímpicos, 3 ciclos olímpicos. Então, pessoal, em Tóquio, que seria em 2020, mas por conta do Covid será realizado em 2021, há esportes que vão entrar na grade, tá? Então, como eu havia falado para vocês, são mais de 40 esportes. Só que, como vai evoluindo, tem esportes que vão crescendo, vai nascendo um público, vai dando audiência. Então, o que acontece? O skate, primeiro quadro aqui, o skate, ele vai ser inserido dentro da modalidade como modalidade olímpica, tá? Então, tem o freestyle e tem outras 2 modalidades, só relacionadas a skate. O karatê é uma modalidade também que até então não entrava dentro dos jogos. É claro que tem os campeonatos mundiais de karatê, só que agora ela entra dentro dos Jogos Olímpicos, tá? Lá no quadro lá de cima, à sua direita, o que a gente vê é uma praticante de escalada. Então, a escalada, o que é? É uma parede vertical, tá? Que tem pontos de apoio, de engate, que você pode... você vai subindo aos poucos, tá? Só que, claro que numa competição, você tem dois paredões, vamos supor, desse muro vertical, que a pessoa tem que subir em alta velocidade. Então, a pessoa vai subindo em alta velocidade e lá em cima tem um ponto que você aperta o botão e quem chega primeiro é o que ganha, tá? Esse aqui é um esporte muito famoso lá nos Estados Unidos, o beisebol, mas só agora ele foi inserido nos Jogos Olímpicos. E a questão do surf. O surf também é um esporte, tá? Que vai entrar na grade dos Jogos Olímpicos em 2021, tá? Todo grande evento relacionado a esporte, o fator audiência é muito importante. Porque se não tiver audiência, não tem patrocinador e uma coisa vai puxando a outra. Então, o que é que acontece? Para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos de 2016, que aconteceu aqui no Rio, houve uma média de 2 bilhões e meio de pessoas que acompanharam a festa que ocorreu no Maracanã, no estádio de Maracanã, tá? Aqui, como eu falei para vocês, de julho a agosto ocorrem as Olimpíadas, mas também tem a questão dos esportes paralímpicos. O que são esses esportes paralímpicos? Como é que ele surgiu? Então, na década de 40, houve a necessidade de reabilitar militares que iam para a guerra. Então, os militares que iam para a guerra, às vezes eles voltavam amputados, às vezes voltavam com algum tipo de deficiência. Então, se pensou o quê? Em trazer essas pessoas que tinham alguma deficiência para que eles praticassem um esporte.
Aí depois tiveram a ideia, posteriormente, de trazer eles para as Olimpíadas. Aqui a gente tem um exemplo de voleibol. Então tem um voleibol de quadra, só que eles jogam de maneira sentada, para que ninguém tenha vantagem. Então eles jogam aqui, ó, de maneira sentada, tá? Aqui, no outro quadro, a gente tem um exemplo de, eu acredito que seja os 100 metros rasos. Então a gente vê um biamputado aí no meio, tá? Ele não tem as duas pernas. E aqui um amputado. Ele tem uma perna normal e a outra é uma perna mecânica, para qualquer tipo de pessoa que tenha deficiência física, tá? Então, ó, aqui é um exemplo. Aqui, na questão do atletismo, é importante que, como a pessoa aqui, no caso, ela tem a deficiência visual, ela não tem uma noção de espaço. Então, o que é que acontece? Dependendo da prova, aqui é uma prova rápida. Então, ele tem que ir com alguém de guia para ele. Então, geralmente se põe uma fita no braço, por exemplo, aqui é no braço direito do guia e no braço esquerdo do competidor. Ali é um atleta, o Daniel Dias, tá? Ele é um nadador brasileiro, já ganhou também muitas medalhas de ouro na modalidade de natação. Aqui é um exemplo aqui no quadro de baixo, é um exemplo do jogo de basquete, na cadeira de rodas, tá? E ali, o último quadro de baixo é um exemplo do jogo de tênis, um jogo de tênis, tá? Ele está realizando ali um saque. Vamos aos questionamentos pertinentes à questão das Olimpíadas. Então, as Olimpíadas servem ainda hoje como a maior celebração entre os povos. Então, primeiro questionamento. O segundo, através dos esportes, se consegue agregar valores importantes para a sociedade atual. Então, gente, é importante a gente ver que, num evento desse, trazer o esporte, não só na Grécia, mas trazer ele a nível mundial, é interessante, porque é um momento único. Como eu disse para vocês, ocorre de 4 em 4 anos. É um momento único, é um momento de confraternização. O esporte, ele tem esse papel também agregador, ele consegue agregar, tá? E o exemplo que ele dá é o exemplo de força de vontade, tá? A questão de competir, de tentar ser o melhor naquilo que faz. Então, há vários valores éticos que o esporte traz como benefício para o ser humano, tá? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, tá? E a gente fica até a próxima aula, tá, gente?